Para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar bem depois dessa palavra gloriosa. Vou mesmo, pastor, em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bem. Eu preciso compartilhar essa palavra contigo, que está aqui no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo 31, que diz assim: Mas ele disse, com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Todos quem? Todos os discípulos que ali estavam com Jesus e com Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E assim acontece conosco nos dias de hoje. Nós fazemos muitas vezes promessas que nós não podemos cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários, eu vou vigiar. Coloca aqui nos comentários, eu vou vigiar. E nós precisamos verdadeiramente vigiar. Porque nós fazemos promessas, irmãos, nos dias de hoje, que nós não podemos cumprir. Como Pedro, poderia dizer isso para Jesus? Como? Olha só, de maneira, olha só, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, eu não vou te negar. E ele negou Jesus 3 vezes, antes que o galo cantasse. Louvado seja o nome do Senhor. Ele negou a Jesus 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é algo muito sério, irmãos, muito sério. Aconteceu com Pedro e continua acontecendo conosco. Nós fazemos promessas para Deus, para as pessoas, promessas que nós não podemos cumprir. E o que eu faço, pastora? Vigia, né? Pede para Deus colocar um guarda na sua boca, vigia, porque é muito complicado isso, irmãos. E o interessante é a misericórdia de Deus sobre a vida de Pedro. Independente dele ter feito isso, Deus agiu para com ele de misericórdia. Deus age para comigo de misericórdia. Deus age para com você de misericórdia. Às vezes se aproxima pessoas da gente, que a gente nunca pensa que isso vai acontecer. Quando Pedro se aproxima de Jesus, Pedro nunca imaginou que isso poderia acontecer com ele, que ele poderia negar Jesus. Mas Jesus é aquele que nos conhece, irmãos, é muito forte. Olha o que diz aqui, o verso 27. E disse-lhe Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Louvado seja o nome do Senhor. Estava chegando o momento da crucificação. Olha só, mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, porém eu, perdão. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. É forte, né? Ele disse: nunca, porém eu nunca vou me escandalizar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente se escandaliza assim, porque às vezes vem coisas de pessoas que a gente não espera. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastora? Porque nós somos assim imprevisíveis. O ser humano é assim imprevisível. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que nós devemos esperar de Deus. De Deus. Porque quem está aqui nesse mundo está sujeito a muita coisa, irmão. Ô, irmã, está sujeito a muita coisa quem está aqui nesse mundo. E a gente nunca pode dizer: dessa água eu não bebo. Porque o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. E às vezes é aquela pessoa que a gente despreza, que a gente vai precisar. É que Deus vai colocar a gente do lado. É muito forte isso. Olha só. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes,
3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. É muito forte essa história. E todos se dispersaram. A gente conhece muito bem essa passagem. Todos se dispersaram. Jesus, ele ficou só. E Pedro negou Jesus, né? Pedro negou. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que nós venhamos ter cuidado. Que nós venhamos vigiar. Porque quem está nesse mundo vive situações imprevisíveis. Nós não podemos esperar tudo isso das pessoas. Nós devemos esperar tudo isso de Deus. Ele nunca nos decepciona. Nunca, nunca. Deus, Jesus, ele sempre vai agir, irmãos, dentro daquilo que foi estabelecido dentro da palavra. Se a gente, porventura, se decepcionar ou se surpreender com os feitos de Deus, vai para a palavra. Vai para a palavra que você vai ver que tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo na sua vida tem uma base bíblica. Tem um parecer bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ter paz no seu coração. E você vai entender que é Deus trabalhando na sua vida, que é o tempo de Deus, que é a vontade de Deus, que é a permissão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai entender que é Deus trabalhando. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É por isso que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite, porque tudo que vier nas nossas vidas, nós vamos ter compreensão, nós vamos ter entendimento e não vamos nos decepcionar. É muito forte essa palavra, é muito forte, é muito forte. Jesus deixou um grande exemplo para nós. Espere tudo do nosso Deus. Não espere do homem, não espere de ninguém que está à sua volta, porque o ser humano, ele é imprevisível. Às vezes isso acontece com a gente, nós tomamos atitude que nós não queríamos tomar, mas no calor da emoção, a gente toma aquela atitude. E depois até a gente mesmo se surpreende com a gente. Louvado seja Deus. Espere de Deus. Confie em Deus. Entregue tudo para Deus. Ele está no controle da sua vida. Tenha essa certeza no seu coração. Deus está no controle da sua vida e Deus é aquele que sabe trabalhar. Pastora, Deus é aquele que sabe trabalhar. Acredite nisso. Tome posse dessa palavra. Se levanta, enxuga as suas lágrimas e prossiga. Não pare por causa dessa decepção. Não pare por causa dessa tristeza no seu coração. Não pare. Levanta e prossiga na presença de Deus, porque Deus, ele tem uma obra e uma obra gloriosa na sua vida. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã, não é tempo de você parar, é tempo de você prosseguir, é tempo de você fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, entregue tudo isso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, ele vai te dar o devido consolo. Deus, ele vai consolar a tua alma. Deus, ele vai te dar paz. Deus, ele vai refrigerar o teu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Descansa no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem paz. Deus, ele tem paz e alegria para a sua vida, viu? Que Deus em Cristo vos abençoe. Compartilhe essa palavra, abençoa a vida de alguém. Tem alguém aí decepcionado, tem alguém aí entristecido e você vai alegrar este coração com essa palavra. Compartilhe. Você é uma bênção na minha vida, viu? Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe.